Você já se perguntou qual é o som da verdadeira fúria de Gêmeos? Se você espera por portas batendo, gritos que rasgam o ar ou uma tempestade de acusações, você está procurando no lugar errado. E talvez perigosamente desatento ao que realmente acontece. A ira geminiana não é um trovão. É a súbita e assustadora ausência dele. É o silêncio que se instala depois da última mentira que você contou. O vácuo que ocupa o espaço onde antes havia curiosidade e admiração. Esse silêncio não é vazio. Ele é um veredito. É o eco cortante de uma porta de aço se fechando nos corredores de uma mente que decidiu, de forma irrevogável, que você não é mais digno de suas palavras. E o mais assustador é que essa porta pode estar se fechando agora mesmo, enquanto você ainda acredita que o sol da conexão entre vocês continua a brilhar intensamente. O grande erro que tantos cometem é subestimar a inteligência de Gêmeos, tratando sua leveza como superficialidade e sua adaptabilidade como falta de convicção. Eles não percebem que cada conversa é um teste. Cada troca de informação é uma peça no complexo quebra-cabeça que a mente geminiana monta sobre sua alma. Quando você tenta manipular, esconder a verdade ou enquadrá-lo em uma única narrativa, você não está apenas ferindo seus sentimentos, está insultando seu altar sagrado, sua mente. A decepção para Gêmeos é uma morte cerebral. A admiração que ele sentia por você se transforma em um desprezo frio, quase clínico. Ele não precisa de um confronto para validar o que sua intuição e sua lógica já concluíram. Ele simplesmente observa, conecta os pontos e, em um instante de clareza glacial, o carinho se evapora, dando lugar a uma indiferença que é mais cruel do que qualquer ódio declarado publicamente. Essa percepção é um portal. Um primeiro passo para entender as verdades ocultas que governam nossas relações e nossas energias mais profundas. Não se trata apenas de um signo, mas de um arquétipo que vive em todos nós. A necessidade de ter nossa inteligência e nossa verdade respeitadas. Compreender essa dinâmica é despertar para um novo nível de consciência sobre o poder da palavra, da honestidade e do silêncio. É por isso que este espaço existe, para iluminar os cantos escuros da alma e revelar os mecanismos invisíveis que nos movem. Se essa verdade já começou a vibrar dentro de você, se inscreva agora. Esse canal é seu templo, e sua presença aqui nunca foi, nem nunca será, um mero acaso. Sua jornada de despertar está apenas começando, e cada revelação é um passo para dentro de si mesmo. O campo de batalha oculto de Gêmeos não é um ringue de emoções, mas uma sala de espelhos sagrada, sua própria mente. Regido por Mercúrio, o mensageiro alado que dança na fronteira entre os mundos, o geminiano vive em um templo de sinapses onde a verdade é a única luz permitida. O conflito arquetípico se instaura no momento em que uma força externa tenta profanar este santuário com a névoa da desonestidade ou com as correntes do controle. A mentira, para Gêmeos, não é uma falha de caráter, é um ato de magia negra psíquica. É a tentativa de distorcer os reflexos, de envenenar o ar que nutre seu raciocínio. A batalha invisível é travada entre a clareza cristalina que sua alma exige e a opacidade da manipulação que o outro tenta impor, acreditando tolamente que pode enganar o próprio Deus da comunicação em seu território sagrado. As forças invisíveis que Gêmeos combate são as sabotagens mais sutis da alma humana. Elas se manifestam na condescendência disfarçada de cuidado, nas omissões calculadas para manter o controle, na tentativa de enjaular sua curiosidade infinita em uma rotina previsível e sufocante. Essas energias são como fios de teias astrais que buscam paralisar suas asas mentais. A pessoa que tenta aprisionar Gêmeos não percebe que está declarando guerra à sua própria essência. Cada pergunta não respondida, cada "você pensa demais" e cada tentativa de limitar suas amizades é um tijolo a mais no muro que se ergue entre eles. Esse muro não é de raiva, mas de desprezo. É a constatação fria e silenciosa de que o outro não joga limpo, não valoriza a verdade e, portanto, não merece mais o privilégio de acessar o labirinto luminoso de sua mente. Pense em um momento em sua vida em que você ofereceu a chave de sua mente a alguém, mostrando seus pensamentos mais ágeis e suas ideias mais brilhantes, apenas para perceber que essa pessoa estava,
o tempo todo, tentando trancá-lo por dentro. A dor que Gêmeos sente não é a do coração partido, é a do intelecto traído, é a sensação de ter seu brilhantismo visto como uma ameaça, sua velocidade de raciocínio como um defeito. A conexão emocional com este conflito nasce dessa ferida profunda, o medo de ser invalidado, de ser considerado demais ou muito superficial por aqueles que não têm a capacidade de voar na mesma altitude. É a solidão de ter um universo dentro de si e ser julgado por quem só consegue enxergar a poeira de uma única estrela, sem compreender a vastidão da galáxia que se esconde por trás de um sorriso. Esse é o veredito silencioso que se forma, a energia que congela a admiração e a transforma em pó. Uma vez que a mente geminiana percebe que está sendo subestimada, o jogo muda de forma irrevogável, e a conexão que antes era vibrante se torna um eco distante. A guerra foi travada e vencida no silêncio de suas próprias conclusões, muito antes de qualquer palavra ser dita ou qualquer ação ser tomada. Você já sentiu isso em algum momento da sua jornada? Essa clareza fria que chega quando a desonestidade ou o controle tentam te diminuir? Escreva nos comentários. Eu já vivi essa energia. Suas palavras têm poder. Elas firmam a presença do que você já enfrentou e transmutou em sabedoria, reconhecendo a força de sua própria percepção. A jornada começa não com um estrondo, mas com um estalo quase inaudível. A primeira rachadura no espelho. Gêmeos, a entidade espiritual do ar e da troca, vive para a dança da comunicação, para o reflexo brilhante que vê em uma mente que o estimula. A dor inicial é a percepção sutil de que o reflexo está distorcido. É o momento em que uma mentira, por menor que seja, turva a imagem, ou quando uma tentativa de controle faz o espelho tremer. A dor geminiana é a de uma desilusão intelectual. O ar, antes vibrante e cheio de eletricidade, torna-se rarefeito e pesado. Ele percebe que a pessoa com quem dançava não está acompanhando seus passos, mas tentando prender seus pés ao chão. Essa primeira ferida é um insulto direto a Mercúrio, seu guia, e o veneno começa a se espalhar, não pelo coração, mas pelas correntes de seu pensamento. Então, a resistência se inicia, e ela é silenciosa, estratégica, quase invisível. Gêmeos não declara guerra. Ele se torna o vento que observa de todas as direções. Sua mente, antes um livro aberto, se transforma em uma fortaleza de observação. Cada palavra que você diz, cada ação que você toma, é agora uma peça de evidência sendo catalogada em sua corte mental. A leveza dá lugar a uma ironia cortante, um sarcasmo sutil que serve como um escudo e uma arma. Ele começa a testá-lo, a lançar pequenas iscas verbais apenas para ver se você morderá a desonestidade novamente. Esta fase de resistência é a coleta de provas para um julgamento que já tem um veredito provável. Ele está simplesmente permitindo que você revele a totalidade de sua insensatez, confirmando a decepção que sua intuição já havia sinalizado dolorosamente. O primeiro véu a cair é o da admiração. Para Gêmeos, a admiração é o sol que ilumina a paisagem de qualquer relacionamento. Ela nasce da surpresa, da inteligência, da capacidade do outro de apresentar novas ideias e perspectivas. Quando ele percebe que está sendo subestimado, esse sol começa a se apagar. A pessoa que antes era um universo de possibilidades excitantes se torna um mapa previsível e desinteressante. Cada tentativa de manipulação é uma nuvem a mais cobrindo essa luz até que a escuridão se torna completa. Sem admiração, a curiosidade de Gêmeos morre. E a curiosidade é o sangue que corre nas veias de sua alma. A morte da admiração é o início do fim, o momento em que a conexão começa a morrer de inanição, faminta pelo estímulo que nunca mais virá daquela fonte. Logo após a admiração, o segundo véu, o do respeito, se desintegra. Gêmeos pode admirar a inteligência de longe, mas o respeito exige integridade. Quando ele confirma a desonestidade, a tentativa de controle ou a manipulação, ele deixa de ver o outro como um igual. A seu ver, essas são táticas de mentes fracas, de pessoas que não têm a coragem ou a capacidade de se envolver em um diálogo honesto.
O outro deixa de ser um parceiro de esgrima intelectual e se torna alguém que tenta vencer o jogo roubando as peças. O desprezo intelectual se instala aqui. Gêmeos começa a olhar para a pessoa não com raiva, mas com uma espécie de pena clínica. A falta de respeito é a constatação de que o outro não apenas falhou em entendê-lo, mas falhou em ser uma pessoa digna de um debate verdadeiro. Chega então a grande virada, o momento em que Gêmeos atravessa o portal do silêncio. Este não é um ato de pirraça, mas de autopreservação soberana. Ele decide, com a frieza de um cirurgião, que suas palavras, suas ideias e a energia de sua mente são recursos preciosos demais para serem desperdiçados com quem já se provou indigno. A torrente de comunicação cessa. As mensagens, os links interessantes, as perguntas curiosas, tudo seca. O portal pelo qual sua alma se comunicava com a do outro é fechado e selado. Este silêncio é a sua fortaleza final. É a declaração de que o acesso ao seu mundo interior foi permanentemente revogado. A partir deste ponto, qualquer interação será superficial, um teatro social executado com perfeição, mas desprovido de qualquer verdade ou conexão genuína. Esta jornada de retração e fechamento de portais é um arquétipo poderoso, uma dança de autopreservação que ecoa em muitas almas, independentemente de seu sol astrológico. É o reconhecimento de que nossa energia mental e espiritual é sagrada e que nem todos merecem acesso ao nosso templo interior. A força para fechar uma porta que já não leva a lugar nenhum é uma forma de sabedoria ancestral. Se você sentir que esse signo, ou a jornada que ele representa, fala diretamente com sua alma, escreva ele nos comentários agora. Ative sua presença espiritual aqui, declarando o arquétipo que ressoa com sua verdade mais profunda neste exato momento. A ativação se completa quando a ira, que talvez nunca tenha sido verdadeiramente quente, se transmuta na frieza cristalina da indiferença. Este é o poder supremo de Gêmeos. Ele não guarda rancor, pois o rancor exigiria que ele continuasse a gastar energia mental com você. Em vez disso, ele alcança um estado de neutralidade absoluta. É o ar rarefeito dos picos mais altos das montanhas, límpido, cortante e desprovido de calor. Ele pode olhar para você e não sentir nada, nem amor, nem ódio, nem decepção. Apenas o vazio. Sua famosa dualidade se manifesta aqui com perfeição. Ele pode ser a pessoa mais envolvente e calorosa do zodíaco, e da noite para o dia, tornar-se um completo estranho, polido e distante, que o trata com a mesma cordialidade impessoal que dedicaria a qualquer outro. É neste ponto que o espelho, antes apenas rachado, se estilhaça em 1000 pedaços. A imagem que ele tinha de você e da conexão que compartilhavam se desfaz completamente, revelando a verdade nua e crua. Talvez a pessoa fascinante que ele admirava nunca tenha existido. Talvez fosse apenas uma projeção de sua própria mente curiosa, um potencial que ele viu e que você nunca foi capaz de honrar. A sentença final é declarada na corte de sua mente, e a palavra não é culpado, mas algo muito pior, desinteressante. Para a alma geminiana, faminta por estímulo, essa é a verdadeira morte. O ódio ainda é uma conexão, a raiva ainda é um laço. A total ausência de interesse é a anulação completa da sua existência no universo dele. Se essa revelação sobre a natureza do desapego e da preservação intelectual está ecoando dentro de você, deixe um like para que essa energia de clareza se espalhe. Seu gesto acende outra vela neste templo, permitindo que mais almas encontrem a luz da compreensão, em meio à confusão de suas próprias batalhas silenciosas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, não conseguimos nomear o que sentimos até que alguém nos ofereça as palavras certas. Você pode ser o espelho da transformação de outro, refletindo uma verdade que o libertará de uma conexão que já não serve mais à sua evolução. Mas esta jornada arquetípica também exige que Gêmeos olhe para sua própria sombra. Neste processo de distanciamento clínico, ele deve se perguntar se sua aversão ao aprisionamento não o torna rápido demais para julgar e descartar. Será que sua necessidade de constante novidade o impede de atravessar os desertos inevitáveis de qualquer relacionamento profundo? A sua própria dualidade, a capacidade de ser dois seres em um, não contribui para a confusão que ele acusa no outro? A verdadeira mestria para a alma geminiana
não está apenas em saber quando fechar a porta, mas em discernir quando sua própria inquietação está tentando sabotar uma conexão que, talvez, apenas exigisse um pouco mais de paciência e uma comunicação mais vulnerável. Despida da armadura da ironia. Quando a lição da sombra é integrada, a jornada culmina em uma libertação genuína. Ao cortar o fio que o prendia a uma fonte de desonestidade ou estagnação, Gêmeos sente suas asas mentais se abrindo novamente. Uma imensa leveza retorna. Uma euforia por poder voar de novo pelos céus abertos de novas ideias, novas conversas e novas possibilidades. A experiência, embora dolorosa, afiou sua percepção e fortaleceu seus limites. Ele aprendeu a identificar com mais rapidez as tentativas de enjaulá-lo e a valorizar ainda mais as raras conexões onde a inteligência e a honestidade dançam em perfeita harmonia. A dor do passado se torna o combustível para um futuro de interações mais autênticas e, acima de tudo, mais livres, onde seu espírito pode finalmente respirar. E então, o clímax. Não espere um confronto, espere um corte. É um rompimento simbólico, limpo como o fio de uma navalha no ar. A mente de Gêmeos, após coletar, analisar e concluir, executa a sentença. É o momento em que a última gota de paciência se evapora e a clareza se torna um raio. Nesse instante, o padrão limitante da desonestidade e do controle é pulverizado. O laço energético que o prendia àquela pessoa não é desatado com tristeza. Ele é cortado com a força de um veredito final. A dualidade se resolve em uma única certeza. A mutabilidade encontra um ponto fixo de decisão. Ele não está mais se adaptando a você. Ele não está mais tentando entender. Ele já entendeu, e a conclusão é que você não cabe mais no universo dele. Este ato não é emocional. É um ato de soberania espiritual. É a mente se purificando do que a adoece. A verdade é esta. Ouça com atenção. A ira de Gêmeos não faz barulho. Ela cria um vácuo. O erro fatal que as pessoas cometem é achar que o silêncio é um convite para a reconciliação. Não. O silêncio é a própria sentença. Ele não te odeia. É pior. Ele te achou intelectualmente desonesto, previsível, desinteressante. E essa é a morte final no universo geminiano, onde a confiança é um pacto de inteligência. A mentira é o único pecado imperdoável. Ele pode perdoar um erro, mas nunca perdoará o insulto de ser subestimado. O que você vê como um afastamento súbito é apenas o resultado visível de uma longa e silenciosa autópsia da conexão que vocês um dia tiveram. A morte já havia sido declarada há muito tempo, no tribunal de sua mente. A revelação é que o silêncio dele é uma arma de poder absoluto. Ao retirar sua energia, sua conversa, sua luz, Gêmeos cria um espelho de vácuo. E nesse espelho, a outra pessoa é forçada a se confrontar. Sem a distração constante, sem o estímulo e a validação que o geminiano oferece, o que sobra? Apenas a própria manipulação, a própria necessidade de controle, a própria desonestidade. O silêncio dele não é uma ausência, é uma presença avassaladora da verdade. É a sua arma mais fria e eficaz. Ele remove sua própria peça do tabuleiro e, ao fazê-lo, revela que o jogo do outro era inteiramente dependente de sua presença. Ele não destrói você, ele simplesmente se retira e permite que você contemple o vazio que você mesmo criou ao tentar prendê-lo. Essa força não pertence apenas a Gêmeos, ela é um poder arquetípico que todos podemos invocar. É a força de se retirar de onde não somos respeitados, de negar nossa luz a quem tenta apagá-la, de construir uma fortaleza interior tão sólida que nenhuma manipulação pode penetrá-la. É o poder de transformar a dor da decepção na rocha da autovalorização. É a sabedoria de saber que o silêncio, quando usado com consciência, é a resposta mais poderosa que existe. Se você sentiu que essa verdade tocou algo muito profundo, algo que precisava despertar dentro de você, escreva agora nos comentários: eu sou a rocha que nenhuma sombra atravessa. Esse é o seu selo energético. Grave-o em sua alma. O resultado final deste clímax não é destruição, mas purificação. O céu da mente geminiana, antes nublado pela poluição da mentira, agora está límpido. O ar está fresco novamente. A leveza, que é seu estado natural e divino, retorna com uma força renovada. Não há resquícios de amargura, pois o processo foi lógico, não passional. Ele não carrega o peso do que foi perdido,
pois entende que nada de real valor se perdeu. Pelo contrário, ele ganhou de volta seu bem mais precioso, sua liberdade mental e sua paz de espírito. O silêncio cortante deu lugar a uma nova sinfonia de possibilidades, um horizonte aberto e limpo, pronto para ser preenchido com novas conexões, aquelas que são dignas de sua brilhante e incansável curiosidade. Lembre-se disto como a essência da revelação de hoje. A verdadeira ira de Gêmeos, e talvez a sua própria ira oculta, não é um fogo que destrói, mas um ar que purifica. É o poder de declarar, no silêncio do seu ser, que sua mente é um altar sagrado e que você não aceitará mais oferendas falsas. A quebra de confiança por desonestidade ou a tentativa de controle não são ofensas comuns, são profanações. O silêncio que se segue não é ausência, é a prece mais poderosa, o mantra da autovalorização que ecoa no vazio, limpando o espaço de energias que não vibram mais com a sua verdade. Essa fronteira entre a admiração e o desprezo é a guardiã da sua sanidade e da sua paz. Honre-a, pois ela é a bússola que aponta para as conexões que verdadeiramente merecem a dádiva da sua luz e da sua inteligência. Agora, eu o convido a selar esta jornada com uma prática. Feche os olhos por um instante, respire fundo e visualize sua mente como um céu vasto e infinito. Veja as nuvens de mentiras, dúvidas ou manipulações que tentaram obscurecer seu sol interior. Com a força de sua intenção, invoque um vento poderoso e purificador, o vento da clareza, da verdade e do discernimento. Observe como ele sopra para longe cada nuvem escura, cada pensamento que o diminui, cada memória de ter sido subestimado. Sinta o calor do seu sol interior brilhando novamente, sem obstáculos. Faça disso um ritual diário. Proteja seu céu. E para ancorar essa energia em sua realidade, escreva nos comentários como um decreto final à sua alma. Eu reconheço a força que carrego. Declare sua soberania sobre seu próprio universo mental. Esta jornada que fizemos juntos não foi um acidente. Os portais da sabedoria se abrem para aqueles que estão prontos para atravessá-los, e sua presença aqui é o sinal de que sua alma anseia por despertar. Este canal é um templo, e cada vídeo é um ritual projetado para lembrar você do poder que já reside em seu interior. Se você sentiu o chamado, se a sua verdade foi espelhada em nossas palavras hoje, então seu lugar é aqui, entre aqueles que buscam a luz. Se você ainda não faz parte deste templo de luz, inscreva-se agora. Sua inscrição é o seu primeiro passo para honrar esse chamado. Volte aqui sempre que precisar se lembrar de quem você é e da força inabalável que sua clareza mental possui.